Olá, mulher preciosa, graça e paz do Senhor Jesus seja com todas nós no nosso momento de devocional. Chegamos ao final de mais um devocional. Finalizamos hoje o devocional de Esther, um exemplo a ser seguido. Então diz assim no texto de hoje, e que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Isso está no verso 28. Você já pensou em escrever um caderno ou diário de orações, contando suas experiências e deixando para a posteridade a forma com que Deus tem respondido e atuado em sua vida? Então, Salmo 71, verso 24 diz: também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. No Salmos 30, verso 11 diz: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. E no capítulo 9 de Esther, do verso 9 até o verso 32, diz assim: Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Susã foi relatado ao rei, que disse à rainha Esther: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Susã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora, diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este será concedido a você. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, que os judeus de Susã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Susã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Susã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Susã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Os judeus de Susã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias e no 15º. Descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas
a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado isso é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra sua própria cabeça. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas, quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nesta carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles, os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Em Ester, capítulo 10, do verso 1 ao verso 3, diz: O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Em Salmos 45, verso 17, diz: Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. Amém. Graças a Deus, encerramos mais um devocional
esse devocional maravilhoso, tremendo, para nós mulheres, falando de Esther, que nós devemos seguir esse exemplo desta mulher paciente, dessa mulher sábia, dessa mulher perseverante, dessa mulher de fé. Em nome de Jesus, amadas, que nós possamos ter entendido este devocional, nós possamos ter recebido da parte de Deus grandes coisas através de todas as mensagens bíblicas que recebemos durante estes 25 dias de devocional. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Tenham todas um ótimo final de semana e na segunda-feira estaremos de volta com o nosso novo devocional. Convidem as suas amigas, convidem as suas irmãs da igreja que queiram estar conosco no nosso grupo, participando, recebendo a palavra de Deus, recebendo o devocional, e assim nós vamos estar ajudando umas às outras, vamos estar nos edificando umas às outras. Nós, mulheres, precisamos muito trocar experiências, trocar mensagens, orações. Amém, amadas? Que Deus abençoe todas nós. Em nome de Jesus, fiquem com Deus, fiquem na paz e até segunda, se Deus quiser.